Olá, turma, tudo bom com vocês? Vamos aqui para mais uma aula, né, de história. Vocês já me conhecem, eu sou Ediel Pereira Militão, estava lecionando para vocês aqui na oitava série. Bom, o livro que a gente está trabalhando é esse, né, Nova História Crítica de Mário Schmidt. Na aula passada, a gente falou sobre as rebeliões na República Velha, né? E ao final da aula eu passei um exercício para vocês. Vamos corrigir então. A primeira questão foi: é correto afirmar que o povo brasileiro sempre foi submisso e passivo diante da opressão? Dê exemplo dentro da República. Erra, porque a história mostra que o brasileiro falta dos canudos, da chibata, dos contestados, da vacina, entre outros que a gente estudou. Questão número 2. Valerize, revolta dos canudos, destacando o grupo social que pertencia aos habitantes do Arraial, a importância da religião da comunidade, os principais grupos que colocaram-se contra os canudos e a atitude tomada pelo governo. Bom, os canudos eram uma comunidade pobre do sertão da Bahia, seu líder era um pregador, né? A religião era o alicerce daquela comunidade, que acabaram incomodando os coronéis, e também a Igreja Católica, que na época não aceitava homens fazendo pregações religiosas por conta própria. Né? Próxima questão: cite duas características comuns às revoltas de Canudos e Contestado. Bom, o que eles tinham muito em comum eram que comunidades criadas por invasão de terra, né? E seus líderes eram religiosos que pregavam a volta de questão o motivo como não oficial poderia castigar com a chibata. Daí é o motivo da revolta, porque eles não apanhar, né? E a parte das rebeliões na República, né? Como classe toda. Vimos depois que a República apareceu muitas fábricas de uma nova classe social na sociedade brasileira. Aí nós estamos falando do proletariado, ou seja, do trabalhador assalariado, principalmente dos operários das indústrias. Veja que na República Velha não era muito diferente, comparado à Revolução Industrial Europeia, que a gente já estudou também. O operário brasileiro, na época, quase não tinha direitos. Eram comuns jornadas de 10, 12, até 14 horas de trabalho por dia, de segunda a sábado, sem direito a férias nem aposentadoria. Quando o operário perdia o emprego, sobrevivia à custa da ajuda dos filhos e dos amigos. Aliás, as crianças também trabalhavam, né? Que era um absurdo. Em vez de brincar e estudar, as crianças pobres ficavam horas
se arrebentando numa fábrica imunda. Até mesmo mulheres grávidas podiam ser encontradas numa indústria. Com tanto trabalho e sem condições de segurança, os acidentes eram comuns. Operários perdiam o dedo, o olho, o braço e eram despedidos sem direito a nada, né? Devorados e vomitados pela máquina capitalista. O salário dos operários eram muito baixos. Muitas vezes, no final do mês, não havia dinheiro para comida, e aí vinha a fome e o choro das crianças. O tipo comum de moradia era o cortiço. A família inteira morava num único quarto alugado, com banheiro coletivo. Obviamente, o outro lado disso era a riqueza da burguesia, né? Os donos das fábricas maiores construíam mansões de 3 andares, passeavam na Europa, esbanjavam fortunas com festas e joias. A desigualdade que já existia no campo passou a existir na cidade industrializada, né? Diante de tudo isso, né, a gente vai ver que eles não ficaram de braços cruzados, né? Vamos entender como aconteceu as lutas de classe do proletariado. Diante dessas situações, os trabalhadores não podiam esperar muita coisa, nem dos patrões, nem dos governos. O proletariado só podia contar com ele mesmo. Sua força estava na união e na capacidade de luta. Uma forma de luta operária utilizada no mundo inteiro é a greve. Os trabalhadores param de trabalhar enquanto o patrão não atender às reivindicações dos grevistas. Já no começo do século XX, aconteceram movimentos em fábricas e empresas do Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Recife e Salvador. As greves geralmente era organizada pelos sindicatos. Na República Velha, foram fundados inúmeros sindicatos, mas não era nada fácil organizar um sindicato e promover uma greve. Washington Luiz, que foi presidente do Brasil entre 1926 a 1930, cunhou uma frase que ficou famosa, abre aspas, a questão social é um caso de polícia, fecha aspas. Percebeu o que ele quis dizer? Que se os trabalhadores estivessem passando fome e fizessem greve, que isso seria a questão social, isso deveria ser resolvido pela polícia que baixaria a paulada nos grevistas. O movimento operário era muito perseguido. Quando o patrão descobria que o empregado estava organizando uma greve ou convidando companheiros para uma reunião de sindicato, não tinha conversa. Botava todo mundo no olho da rua. O governo também era severo com os trabalhadores. Grevistas eram considerados criminosos comuns e enviados para a cadeia, condenados a trabalhos forçados. Se fosse estrangeiro, o operário em greve poderia ser expulso do Brasil. Isso, existia uma lei que se chamava, na época, Lei Adolfo Gordo. O anarquismo foi muito importante no Brasil nos 30 primeiros anos do século XX. Os anarquistas organizaram
os primeiros sindicatos e as primeiras greves do Brasil. Por isso, era especialmente visado pela polícia. Os anarquistas brasileiros não lutavam apenas através dos sindicatos. Eles também contribuíram para formar uma cultura operária bastante crítica. Foram os primeiros a defender a alimentação, a questionar a necessidade de as mulheres se casarem virgens e de obedecer ao marido. Havia teatros anarquistas onde se representavam peças alegres e com crítica social. Escreviam seus próprios jornais porque não acreditavam na imprensa burguesa, que eram os grandes jornais da época, que para eles mentia sobre o movimento operário. Os anarquistas preferiram suas próprias escolas. Primeiro, porque quase não havia escolas para os filhos dos trabalhadores. Na República Velha, aprender a ler e a escrever ainda era quase um lixo. E segundo, porque os anarquistas não confiavam nas escolas burguesas, que eram as escolas tradicionais. Para eles, só servia para transformar as pessoas em carneiros submissos ao governo e aos patrões. Diante disso, eles ficaram conhecidos como eles eram chamados de os libertários. Em 1917, 1918 e 1919, estouraram greves operárias nas principais cidades do Brasil. Greves de dezenas de milhares de pessoas que combatiam a carestia, né, que era um aumento absurdo dos preços. Também combatiam os baixos salários e o excesso de horas de trabalho. Elas causaram tanta preocupação às autoridades que o presidente da República teve que convocar tropas do exército para acabar com a greve. Uma mostra clara de que o governo estava do lado dos patrões, entendeu? A velha conversa de que a questão social é um caso de polícia, apesar de toda a repressão, alguns patrões tiveram de ceder. Os salários foram aumentados e reduziram as horas de trabalho diárias nas fábricas. Vitórias do proletariado que os empresários tiveram de reconhecer. Agora vamos entender, né, quem eram os comunistas no Brasil. A Revolução Socialista na Rússia, que ocorreu em 1917, entusiasmou pessoas em todo o mundo. No Brasil não foi diferente. Alguns poucos operários esclarecidos e intelectuais começaram a se interessar pela teoria de Marx e Engels e pelas ideias de Lenin. Queriam aplicá-las à realidade brasileira. Os marxistas diziam que os anarquistas eram bem intencionados na luta contra o capital, mas que na prática faziam o que os burgueses desejavam, que era afastar os trabalhadores da luta política. Para os seguidores de Marx e Lenin, a principal arma da luta
da classe trabalhadora é o partido político. Para um partido diferente, mas um partido diferente que se dedique a educar politicamente os trabalhadores e a organizar suas lutas econômicas e políticas. Um partido que dirija as nações revolucionárias socialistas. Foi dentro desse espírito que, na cidade fluminense de Niterói, em 1922, foi fundado o Partido Comunista do Brasil, conhecido como PCB. Entre os fundadores estão os operários, artesãos, intelectuais e alguns ex-anarquistas. O PCB procurava seguir a doutrina marxista-leninista, ou seja, o socialista científico de Marx misturado com as ideias de Lenin e dos bolcheviques. O objetivo dos comunistas era organizar os operários e camponeses para que fizesse uma revolução que destruísse o capitalismo e construísse no Brasil uma sociedade socialista parecida com a que havia na União Soviética. Mas eles sabiam que para tentar esse caminho teriam de aguardar alguns anos, pois o capitalismo brasileiro estava apenas no início, né? Era um capitalismo fraco, né, de poucas indústrias e pequeno proletariado. E para os marxistas-leninistas, a revolução social só seria possível quando o proletariado tivesse força para destruir a velha sociedade burguesa. No começo, o número de comunistas brasileiros era bem pequeno. Os anarquistas eram mais influentes no movimento operário. Mesmo assim, o presidente do Brasil, da época, proibiu a existência do Partido Comunista do Brasil. Os comunistas, então, atuaram clandestinamente. Se um comunista fosse descoberto pela polícia, era logo preso. Durante muitos anos, os comunistas exerceram um papel notável na nossa história. Por isso, iremos falar deles mais adiante. Agora, a gente vai falar qual era a postura do Estado diante dessas questões sociais. Na República Velha, a questão social era principalmente um caso de polícia. Mas, além da perseguição policial, o governo utilizou outras estratégias para controlar o movimento operário. Nos anos 20, por exemplo, começaram a ser aprovadas algumas leis sociais. A exemplo, a Lei Eloy Chaves, de 1923, que estabelecia a aposentadoria para trabalhadores ferroviários. Com essa lei, o governo esperava diminuir os protestos do proletariado. Aos poucos, o governo e os empresários foram reconhecendo a existência dos sindicatos. Em alguns casos, os próprios patrões e governantes estimulavam a criação de sindicatos. Tratava-se dos chamados sindicatos amarelos. Não eram nem anarquistas nem comunistas. Geralmente, influenciados pela igreja, preferiam aguardar a boa vontade dos patrões em vez de lutar contra eles. Dedicavam-se mais à assistência social, que era ajudar os desempregados ou os doentes, do que
a luta das classes. Outro movimento também que foi muito influente foi o chamado tenentismo. Na década de 20, muitos rapazes patriotas do exército estavam irritados com o Brasil dominado pelas oligarquias estaduais. Resolveram que eles, por conta própria, é que deveriam mudar o país. Então promoveram rebeliões em diversos quartéis. Os rebeldes mais entusiasmados eram os oficiais jovens, em geral, tenentes. Por isso, os historiadores chamam esse movimento de revolta militar nos anos 20 de tenentismo. Os tenentes odiavam o Brasil dominado pelas oligarquias estaduais, pela fraude eleitoral, pelo atraso econômico, pelo coronelismo, pela política do café com leite. Para acabar com tudo isso, procuraram estimular os militares a se revoltar e a derrubar o governo. É fácil entender o que eles não queriam, que no caso era as oligarquias, o atraso e a corrupção. Mas então qual era a solução apresentada por eles? Aí é que é coisa complicada, porque eles não tinham um projeto bem definido. Apenas nas ideias vagas do nacionalismo, né, o governo passaria a vigiar as empresas estrangeiras que investissem no Brasil, de botar o governo apoiando o desenvolvimento, né, que seria, eles queriam botar o governo para apoiar o desenvolvimento na indústria, em vez de preocupar só com a agroexportação. Muitos tenentes nem eram democratas, acreditando que a solução para acabar com o domínio oligárquico seria uma ditadura militar. O presidente da época, Arthur Bernardes, que governou o país entre 1922 a 1926, era especialmente odiado. Havia um boato de que ele tinha escrito cartas ofendendo os militares. Os tenentes ficaram furiosos. Nenhum deles tinha cabeça fria para examinar se as supostas cartas de Bernardes eram verdadeiras ou não. Exigiam o pescoço dele porque queriam a cabeça das oligarquias. Foi assim que estourou a primeira grande revolta tenentistas. Militares do Forte Copacabana, no Rio de Janeiro, deram tiros de canhão contra alguns quartéis. Com esse ataque, esperavam obter a adesão de outros militares. Mas os tenentes não tinham tantos seguidores assim. Ficaram isolados. Diante do fracasso, decidiram sair do quartel e caminhar pela rua da praia. Aí foi conhecido a célebre Marcha dos 18 do Forte, em 5 de julho de 1922. Eram mais ou menos 18 pessoas. A maioria militares. Aí já se pensa, né? Poxa, 18 pessoas contra as forças militares do governo. Típico do tenentismo,
né? O que eles tinham eram muita coragem, ousadia, idealismo e força de vontade. Mas o resultado foi que apenas dois escaparam vivos. O restante morreu com balas de fuzil e de metralhadora. A revolta dos 18 do Forte não deu certo na prática, mas serviu para divulgar as ideias dos tenentes. Em todos os quartéis havia gente admirada dizendo, abre aspas, viu? Esses caras têm mesmo peito. Nós devíamos nos juntar a eles, porque só assim é que esse país vai mudar. Fecha aspas. E foi o que aconteceu nos anos seguintes. Cresceu o número de adeptos ao tenentismo. Né? Outra rebelião, né, que a gente vai falar, que já foi na sequência, né, influenciada pela revolta dos tenentes, que é a marcha guerrilheira da coluna Prestes. Apenas 2 anos depois da revolta dos 18 do Forte, em 1924, estouraram as novas revoltas em diversas guarnições, dessa vez com um número mais expressivo de militares envolvidos. Mesmo assim, o governo levou ao melhor. Os rebeldes então fugiram para o interior do Brasil. Naquela época, até mesmo no estado de São Paulo, havia florestas virgens. Foi no meio do mato que se encontraram as forças tenentistas que fugiam de São Paulo e do Rio Grande do Sul. Formaram um pequeno exército de 1.500 homens. No comando militar, um jovem gaúcho, que era capitão do exército, com ideais tenentistas, chamado Luiz Carlos Prestes. Fugindo das forças do governo, combatendo com tática de guerrilhas, o pequeno grupo recebeu o nome de Coluna Prestes. De 1924 a 1927, eles percorreram o Brasil de sul a norte. Foram 25 mil quilômetros de caminhada e mais de 50 combates vitoriosos. Para que você tenha uma ideia, essa foi até hoje, em termos de distância percorrida, simplesmente a maior marcha guerrilheira de toda a história humana. Bom, finalizando, né, os conteúdos da nossa aula de hoje, vamos entender um pouco de Getúlio, os tenentes e o comunismo. A coluna Prestes não venceu, mas o Brasil estava pronto para mudar. Em 1929, começaria a pior crise mundial da história do capitalismo, levando muitos cafeicultores brasileiros à ruína. Em 1930, uma revolta militar acabou com a República Velha. Getúlio Vargas passaria a ser o novo presidente. Nesse momento, os tenentes ficaram divididos. Alguns com ideias políticas mais à direita apoiaram Getúlio. Outros ficaram contra. Luiz Carlos Prestes, mais uma vez, surpreendeu o país e aderiu às ideias socialistas e depois ingressou no PCB. Para ele, o futuro do Brasil não estava na oligarquias, nem na burguesia, nos militares ou na classe média. O futuro
estaria na união dos operários com os camponeses. De qualquer modo, de qualquer modo, nós só compreenderemos a história do Brasil a partir de Getúlio Vargas, se levarmos em conta o nosso problema político que a elite enfrentava, que era como controlar o proletariado. Bom, turma, essa foi mais uma aula, né? Vocês viram aqui, a gente finalizou esse capítulo, né? Próxima aula, a gente iremos falar sobre a revolução nas artes e nas ciências, né? Mas antes, eu vou deixar um exercício para vocês responderem nesse restinho de aula que falta. Se não terminar, termine em casa. A primeira questão é: qual foi a corrente política que orientou a criação do Partido Comunista do Brasil? Questão número 2: qual era a crítica que os comunistas faziam aos anarquistas? 3. Diga qual foi a revolta dos 18 em 1922. 4. Explica o que foi a Coluna Prestes. 5. Qual foi a atitude dos tenentistas em relação a Vargas? Fiquem com Deus. Até a próxima aula.